Lembra daquele homem em situação de vulnerabilidade que mostrava as partes íntimas para as mulheres que saíam para caminhar? A gente mostrou aqui. Me lembro, pô, mostramos tudo, ainda registraram, né, o momento. Essa imagem aí. Obrigado, bebê. Lembra? Lembro, sim. É preciso lembrar também de que um homem em situação de vulnerabilidade foi assassinado no Boa Esperança, o bairro aqui próximo à TV, por um procurador da Assembleia, lembra? Lembro também. E nós, o nosso jornal, nós mostramos o quanto alguns homens e mulheres em situação de vulnerabilidade em Cuiabá, eles são aqui da nossa terra. Tem familiares. Eu estou dizendo isso porque há um projeto ou uma ideia de que aqueles homens e mulheres em situação de vulnerabilidade que quiserem voltar para a sua cidade, algumas prefeituras, eu vi isso, dariam a contribuição, a passagem para que eles voltassem. Para que possa retornar, Papão. As prefeituras deveriam também incentivar, então, a dar uma recuperação a homens e mulheres que têm familiares aqui. Exatamente, Papão, porque eles são daqui. Vai dar passagem para ir para onde embora? O certo era o convívio com os familiares. Ainda falando sobre aquele homem assassinado no bairro Boa Esperança, nós fizemos uma matéria com a mãe, com o irmão, o quanto eles tentavam fazer que o irmão voltasse para o convívio da família, ele não quis. Um exemplo disso é da própria Jéssica, que foi espancada. Recebemos o áudio. Bem lembrado. O áudio da Ana e da Jaqueline, que são irmãs. O Fabiano, nós mostramos aqui, e através da audiência chegaram as informações. Açougueiro, profissional, lembra disso? Lembro, sem dúvida. Agora coloca aí o pai do seu Fabiano. O pai do seu Fabiano é esse senhor ali, conversando com o nosso repórter. O pai do seu Fabiano, ele vai estar mostrando pra gente, o seu Fabiano sendo atendido na unidade de saúde aqui em Cuiabá. O pai do seu Fabiano vai repetir o que a gente tem ouvido de muitas mães e muito pai. Eu já fiz tudo para tentar trazer o meu filho. Não tem saída. Não. No caso do Fabiano, ele teria, então, o uso de medicamentos. E pela ausência de medicamentos, ele ficaria naquela situação fragilizada. Só que até explicar isso para alguém que ele mostra as partes íntimas e entender... perigo, pô. Nós mostramos, não sei se tem na matéria, o dia que o Fabiano tomou um sacode próximo da rodoviária. Algumas pessoas ali próximo do entorno da rodoviária. Lembra desse vídeo aí? Lembro, Papão, lembro. E circulou, né, Pop? E aí, graças a esse vídeo que nós mostramos, chega-se então uma foto do Fabiano, mostrou como ele era antes. Perfeito. De terno, gravata. Todo elegante, Isso. toda com a saúde mental estabelecida ou restabelecida. Se eu não estiver enganado, salvo me engano, o Reginaldo, que era parente, sabia um pouco da família, falou, eu vou entrar em contato com a família dele, que não era nem daqui. E aí, o Didio conseguiu uma entrevista com o pai do seu Fabiano, e a nossa provocação para as autoridades municipais e estaduais é, quando se propõe em dar a passagem para homens e mulheres em situação de vulnerabilidade, para que eles voltem para as suas cidades de origem, o que está sendo feito para aqueles que a cidade de origem é aqui, Cuiabá? Que não tem para onde ir. Que não tem para onde ir. É oferecido à família algum acompanhamento, algum tratamento para um dos seus entes queridos? São perguntas que, se o município ou os municípios e o próprio estado quiser responder, seria bom para o pai do Fabiano, seria bom para o pai de tantos outros em situação de vulnerabilidade, e a família não tem dinheiro, não sei se é o caso do Fabiano, para fazer um combate à dependência química. Até porque o sonho de muitas famílias que vivem uma situação complicada, Pop, é até uma internação compulsória. Bom, depende. Quando é o rico, quem tem a dependência química, ele vai para um spa. E a família diz até que às vezes ele foi aprender um outro idioma. É isso mesmo. E quando é o pobre, ele não tem essa opção porque não tem dinheiro. Exatamente. Então, a pergunta e a provocação nessa matéria, eu repito. Quando um homem e uma mulher estão em situação de vulnerabilidade, tem se falado aqui em Cuiabá, inclusive vereadores, de que dê passagem para esse homem e essa mulher voltar para a cidade de origem. E quando a cidade de origem é a mesma do legislador que dá a ideia? O que é que vai ser feito para a família que tem os seus perdidos na dependência química? Uma doença e precisa tratar. E o que é que vai ser feito? Então, essa matéria traz de forma completa o desespero de uma família, de mais uma família. O caso de um homem que tem sido visto em Cuiabá em vários trechos, e o Didio produziu uma matéria importantíssima, onde o pai do Fabiano vai explicar a dificuldade que é reintegrar o filho ao convívio da família. E o quanto exemplos nós vemos aqui, Didio. Eu e o Caio falava agora há pouco de algumas ideias apresentadas por vereadores e nada contra.
de que homens e mulheres em situação de vulnerabilidade, aqueles que quisessem, o município daria a eles passagens para voltarem para a cidade de origem. Quando a cidade de origem é a mesma do legislador, o que é que eles estão propondo? Uma internação, um auxílio para restabelecer a saúde mental? Porque isso seria importante, né, Didio? Com toda certeza, hein, Papão? Até porque essa política precisa ser trabalhada. São várias pessoas que são semelhantes ao caso do Fabiano, que já foi acusado de importunação sexual, estuprador e outras situações, que quase morreu em frente à rodoviária de Cuiabá após ser sequestrado e ser colocado dentro de um barraco de lona. Após a vinculação da matéria e a provocação feita aqui no programa do Pop, o pai dele veio diretamente de Pontes e Lacerda. O Fabiano é um homem que tem profissão, é açougueiro, homem do bem, trabalhador, era casado, recentemente, dias atrás, se separou, aí acabou aí não tomando seu remédio controlado. Veio surto psicótico, os problemas que ele tem clinicamente falando, que não podemos aqui explicar, onde o pai nos convidou para um bate-papo e pedir uma ajuda. Porque hoje, Pop, atualmente, tá difícil conseguir uma vaga no próprio Adalto Botelho, se assim uma família precisar, Papão. Não, e em outros lugares também, em clínicas de recuperação para o dependente químico. E é por isso que a gente está provocando os municípios. Porque quando se dá a ideia de esvaziar a cidade, de não ter andarilho, de não ter homens e mulheres em situação de vulnerabilidade, é o sonho de qualquer cidade, varão. É, Papo. Ah, vamos mandar de volta o andarilho. Eu não estou me referindo ao seu Fabiano, estou falando de forma plural. Quando alguém dá a ideia de devolver um andarilho, um homem, uma mulher, em situação de vulnerabilidade para a cidade dele, parece dizer assim, não é um problema nosso, é de outra cidade. Mas e quando é do nosso estado? Pois é. E quando é da nossa cidade? A ideia é a mesma? É dar uma passagem para homem e mulher em situação de vulnerabilidade, ele que volte para a família dele, e o problema é da família dele? Pop, e bem colocado pelo Didio, que é o pai, por exemplo, tentou uma vaga no Adalto Botelho. Tem que ser um Lumar da vida só para conseguir? Boa, Caio. Só consegue, então, uma internação no hospital psiquiátrico como Adalto Botelho, se rasgar o peito da tia, tirar o coração, aí fica lá 5 anos e sai em liberdade? Então, repito, a mesma política pública proposta de retornar homens e mulheres em situação de vulnerabilidade para as cidades de origens, e a família que se vira com a dependência química de um deles. Se a cidade de origem é a mesma que o legislador ganhou voto e se elegeu, como é que faz? Play neles. Durante dias atrás, a nossa equipe de reportagem acabou repercutindo no programa do Pop a história do Fabiano. Um jovem de apenas 37 anos de idade que foi visto por diversas vezes na rua, sendo comparado ou acusado de importunação sexual e estuprador. Muitas pessoas não teriam conhecimento que se tratava aquele assunto. Quem era aquela pessoa? Até que ela foi identificada no programa do Pop como Fabiano Maicon de Oliveira, que sempre morou nessa região metropolitana. É açougueiro, trabalhador, que teria seu emprego fixo no município de Várzea Grande, mas um fim de relacionamento deixou ele abalado. Ele tem aí sintomas de esquizofrenia, algo que já foi diagnosticado, teria que tomar seu medicamento, mas com a ausência do medicamento, ele ficou dessa forma, andando, perambulando, deixou suas coisas pessoais em um hotel em frente à rodoviária de Cuiabá, foi arrastado para um barraco de lona, seria morto e estava amarrado com os pés e as mãos, e ali a polícia militar agiu rapidamente. Foi qualificado e levado para a delegacia, mas após o vínculo na matéria do programa do Pop, diretamente de Pontes de Lacerda, a família tomou conhecimento com outros parentes em Cuiabá e o pai pediu para poder falar. Ao meu lado está seu Bernardo Leite, 59 anos de idade, que está acompanhando o seu filho em uma unidade de pronto atendimento, que se encontra amarrado e que não teria conhecimento daquilo que ele praticou ou aquilo que vinha sendo denunciado contra ele nas ruas de Cuiabá e também do município de Várzea Grande. Senhor Bernardo, no momento que o senhor viu na televisão ou que tomou conhecimento através dos parentes que o filho do senhor estava daquele jeito, o coração do senhor partiu? Partiu, meu coração doeu muito. A gente não podia fazer quase nada, porque mora lá na Ponte da Sérgio, né? Mas aí o irmão dele viu pelo celular, que passou na reportagem de vocês. Aí que nós decidimos vir para cá. Assim, sobre o Fabiano,
a partir de quando que ele foi diagnosticado que ele teria aquele sintoma de esquizofrenia ou algum problema clínico? Agora, foi desse sábado para cá, né? Nessa semana que passou, aí que ele teve. Mas várias vezes ele já deu a crise também. Poconé, Lacerda, entendeu? Aí melhor a turma chama ele para trabalhar, né? É um bom homem, trabalhador, açougueiro, mas que teria aí seu controle emocional ou até mesmo clínico através de medicamentos que ele tem que tomar e ele não vinha tomando esse medicamento? Não vinha tomando esse medicamento. Aí ele surta. A esposa do senhor, a mãe dele, ela está viva? A mãe dele tá, mas só que a mãe dele também toma remédio controlado. Ele precisa estar junto da gente para dar o remédio para ela também. Procede a informação, seu Bernardo, que o Fabiano ele está dessa forma pela ausência do medicamento e por ter surtado após um término de relacionamento, porque a gente vê nas redes sociais um homem bem apresentável, de terno, gravata, ao lado de uma mulher instruída, e me parece que ele sofreu por agora o fim de um relacionamento e isso deixou ele abalado? Isso, nós achamos que é, né? Só que aí ele também vai estar tomando um pouco do remédio, né? Aí ele fica bem controlado, né? Na clínica, quando ele viu o senhor lá, o que ele falou para o senhor? No primeiro dia ele falou, ele trata de eu, Bernardão, né? Ele falou, ô Bernardão, só assim que ele falou no primeiro dia. Aí não falou mais nada. Ele está disposto a ser ajudado? Ele se lembra do que aconteceu com ele ou não? Alguma coisa ele lembra, né? Mas outro ele já mente para nós. Aí nós vemos que ele não está certo ainda. Quando um parente foi conversar com ele, né, na unidade de pronto atendimento, falou para ele assim, você precisa ser internado, você tem que se tratar. Ele pegou e rejeitou. Ele falou assim, não vou, eu não quero. Então, você sabe como você está sendo reconhecido aí nas redes sociais e na internet como estuprador, importunador sexual. Olha, já aconteceu isso com o senhor. Aí ele mesmo se dispôs a se internar. Pelo amor de Deus, então me interna. Aí, Bernardo, abre o olho. Aí, como é? Ô, Varão. Onde ele tá? Fala pra ele aí. E aí, Varão? Beleza? Como que você tá? Amarrado e peiado. Nós tá de ancinho. Aí, tá amarrado, ó. Entendeu? E nós vai sair dessa. Senhor Bernardo, o que a gente pode fazer para poder ajudar o filho do senhor? Porque com tanta pouca idade, 37 anos de idade, a ausência do medicamento já é um problema. Mas para poder auxiliá-lo e melhorar o filho do senhor, para voltar ao equilíbrio ou a sua normalidade, falando clinicamente, como que podemos ajudar? Nós queríamos ver que vocês ajudassem para ajudar a tirar uma clínica para ele, para nós internar ele, para ele melhorar, né? Além dele, quantos filhos o senhor tem? Tem só 2. Ele mais um? É, ele mais um só. Mesma idade que ele? Ele tem 34. 34 anos de idade. Ou mais criança. E hoje o Fabiano está disposto a se internar? Como o menino falou ali para nós, então ele agora está disposto para internar, né? Então nossa intenção a partir de agora é para que possamos colaborar com o Fabiano Maico de Oliveira, 37 anos de idade, açougueiro. Alguns já conheceram ele como caseiro, ele de família, é profissional do bom que trabalha em açougue, mas que clinicamente ele não está legal. Estamos aí precisando de uma vaga social. O que é a vaga social? É aquela vaga que é disponibilizada para a família e que não há custo nenhum. Então, portanto, se tem algum proprietário de clínica que possa auxiliar, né? Nós teremos aqui o contato direto com a produção da família do Fabiano, que é o seu Bernardo. Tem também um primo dele que mora para cá, em Cuiabá. E aquele ou aquela que é dono de clínica e possa auxiliar no tratamento do Fabiano Maicon de Oliveira, de 37 anos de idade, pode fazer o contato que a gente vai estar fazendo esse encaminhamento para a própria família. Com a imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela.
Quem, varão, vai poder ajudar esse pai, essa família, a restabelecer a saúde mental do Fabiano e trazê-lo de volta para o convívio da família e do trabalho? Não é agora, com a matéria que foi produzida, que o pai está fazendo esse apelo. Já há vários anos, o pai vem fazendo um apelo para o Estado e para o município. Consegue uma internação para o meu filho? E ninguém responde. O Fabiano, ele aparece ali amarrado na unidade hospitalar porque ele tem crises atrás de crises. E ele pode tanto se machucar quanto machucar os funcionários que lá estão para auxiliá-lo, entende? Um exemplo, Pop, que pode ser feito em Cuiabá quanto nos outros municípios para cuidados da nossa terra. Hoje, nós temos várias casas de recuperações aqui que se mantêm, fazem de tudo para conseguir, se a prefeitura, com o TAC dessas empresas, conseguir fazer, ajudar as casas de recuperações, tem para onde mandar essas pessoas para ficar internadas lá. A internação compulsória, aquela contra a vontade da pessoa, não pode, não é verdade? Sim. Mas nesse caso, o pai quer. Nesse caso, o Fabiano quer. E ele não está nas suas faculdades mentais se você decidir se quer ou não. E é diferente, penso, de homens e mulheres que estão, na maioria, no Beco do Candeeiro, no Morro da Luz, que não aceitam tratamento. O pai do Fabiano está pedindo, pelo amor de Deus, para o Estado, para o município. Aí mesmo na matéria, os momentos em que o Fabiano, ele estava mostrando as partes íntimas, uma mulher saía para fazer a caminhada, e seja mulher, seja criança, seja homem, ninguém vai se sentir confortável de ver um homem tocando nas partes íntimas. Na mesma matéria, Kelvin, vê se você encontra o que eu estou narrando aqui, o momento em que o Fabiano, ele toca nas partes. Eu estou repetindo, dona, um assunto que a gente obviamente já tratou. Ali, Caio, foi uma das primeiras aparições do Fabiano em nosso jornal. Foi o flagrante, né, Popão? Uma telespectadora filmou ele tocando nas partes íntimas. Houve um momento que ele desce a calça, mostra as partes íntimas, aí ele é contido. Aí uma segunda vez que o Fabiano participou aqui do programa, eu digo através de vídeo, foi ele tomando um monte de porrada, de chute na região ali, o entorno da rodoviária. O Didio ainda falava que nesse dia levaram o seu Fabiano, amarraram os pés e a mão e ele ia ser executado. Exatamente. E ele acabou sendo salvo de um salve que estava sendo praticado. Literalmente, Pop. Pode continuar. Não, eu ia só dizer a você, nós vamos esperar acontecer o mesmo que aconteceu, a imagem vai aparecer. Nós vamos esperar acontecer o mesmo que aconteceu aqui no Boa Esperança? Pois é, porque hoje o pai do Fabiano, ele hoje está tendo o privilégio de falar e pedir ajuda pro seu filho em vida. É isso aí. Ele poderia ter acontecido algo pior, porque de tantos nós mostramos. Agora, Pop... Mas o Ney é esse senhor aí, de que também nós mostramos duas situações. O Ney em situação de vulnerabilidade. Duas situações. Pô. O Ney em situação de vulnerabilidade. Tem ali uma foto, Iago, que mostra perfeitamente de como ele estava na situação. Olha isso. Olha a diferença, Paulo. O Ney foi assassinado com um tiro na cabeça, no Boa Esperança. Um homem em situação de vulnerabilidade. Se aquela proposta de dar a passagem para homens e mulheres voltarem para a situação, para a cidade de origem, o Ney não voltaria, porque a cidade de origem dele é Cuiabá. E a matéria que nós fizemos, aparece ali a mãe, os irmãos, e a luta deles de trazer o irmão de volta para o convívio. E o próprio Ney, pode deixar a imagem, dona, desculpa eu estar utilizando aí a dor da senhora. A senhora topou falar com o nosso jornal, o irmão se emocionou. Me perdoe, é que a gente quer evitar que uma outra mãe derrube a mesma lágrima que a senhora está derrubando até hoje. A gente está tentando evitar que um outro pai chore por um filho assassinado. Então, essa matéria está mostrando... Olha a quantidade de documentos, você fez bem, coloca ali. Pode nos tirar da tela. Olha a quantidade de documentos, varão, que a família tinha, do Ney. Bastante. Bastante, e nem assim conseguiram uma internação em lugar nenhum. E, Pop, é uma questão de segurança pública, Pop. Porque se você tem uma clínica onde a família topa internar compulsoriamente, você tira da rua, você enfraquece essas biqueiras que tem no centro, Beco do Candeeiro, Popão. Quem pode ajudar o seu Fabiano? O município ou o Estado? Quem é que vai poder auxiliar esse pai? Nós mostramos uma família que também desejava que o filho fosse internado e não foi. E acabou sendo assassinado. Tomara Deus que a gente aqui não noticie nos próximos dias que o Fabiano também foi executado. Aí vão conseguir uma internação para ele. Porque diferente do que alguns podem concluir, o seu Fabiano tem pai, tem mãe. A cidade de origem dele é aqui. Tomara que a gente possa receber
boas notícias da Secretaria de Saúde do Estado, do município, a quem puder auxiliar essa família.